eu gostaria, antes de entrar no meu tema, de colocar que eu fiquei muito triste, ministro, de ouvir o senhor colocar aqui que o senhor vai ser uma continuidade do que a gente tinha no Ministério da Saúde. Que o senhor vem para dar continuidade ao que a gente tem na saúde do Brasil, na saúde das parcerias existentes entre o governo federal e os governos estaduais. Porque qualquer pesquisa de opinião ou qualquer mera conversa em esquina, em banco de praça, a gente vê que a saúde não está como o senhor aqui acredita que esteja. Eu acho que o senhor ainda não se deu conta realmente do que vai encontrar dentro do Ministério da Saúde, dos problemas que existem relacionados à saúde pelo Brasil afora. O programa Mais Médicos é um programa necessário. Aqui ninguém é contra, ninguém vai duvidar, vai aqui questionar a necessidade de médicos nos nossos povoados, nos nossos bairros, nas nossas ruas. Mas o grande problema realmente hoje é um problema de gestão, é um problema de como está sendo conduzido, principalmente pelos aliados do governo do PT em alguns estados, a saúde. A gente tem algumas praças importantes, algumas capitais importantes, onde a gente não consegue tirar os pacientes dos corredores de hospitais. E com tanto investimento, eu vi aqui na sua apresentação, ministro, e aí já entrando um pouco na minha subscrição no requerimento para colocar aqui para Vossa Excelência, que nós, enquanto se fala aqui de 1 bilhão do programa Mais Médicos, a gente viu ali na sua apresentação que 15 bilhões já foram repassados aos estados, motivados pelo que o senhor mesmo colocou aqui, o aumento, né, das iniquidades, a elevação da per capita, principalmente dos estados que recebiam menos do que estados aqui da região sul. E essa transferência fundo a fundo, que foi o objeto da minha indagação, quando aqui da sua presença nessa casa. Hoje, o que eu vejo é que, se o senhor vai dar continuidade ao que estávamos tendo no Ministério da Saúde, nós vamos continuar fazendo repasses fundo a fundo, sem nenhum critério para estados. Porque no meu entendimento, e no entendimento de todos os colegas aqui que militam na área do SUS, das autoridades do SUS que lhe acompanham, que estão acompanhando aqui o senhor pela TV Câmara nesse momento, a gente entende que quem faz saúde necessariamente nesse país hoje são os municípios. E esses recursos deveriam estar chegando a esses municípios. E antes de arrematar a minha pergunta, eu vou lhe colocar o exemplo da relação do Ministério da Saúde com o Estado do Maranhão. Só nos últimos 24 meses, quase 120 milhões foram transferidos para o Estado do Maranhão a título de elevação dessa per capita, a título de realmente fazer com que esse recurso chegue a quem faz saúde nesse país, que são os municípios. E com a complacência, a cumplicidade do Ministério da Saúde e da presidente Dilma, no Maranhão, como também em outros estados, como já se colocou aqui, vários exemplos, esses recursos não estão chegando a quem deve efetivamente fazer saúde nesse país, que são os municípios. Dos quase 120 milhões enviados para o Maranhão até meados de 2013, somente 8 milhões chegaram em um município do Maranhão, que foi o município de São Luís. Municípios importantes do nosso estado, como Timon, que tem um grave problema de relacionamento com a capital Teresina, município como Caxias, como Imperatriz, Bacabal, Pedreiras, Chapadinha, vários municípios grandes do estado do Maranhão não receberam, não obtiveram transferência desse recurso que foi alocado no Fundo Estadual de Saúde em simplesmente nenhum centavo. E quando a gente analisa a produção do Estado,
particularmente nos municípios que estão sob a gestão do governo estadual, a gente vê que houve uma diminuição do atendimento. Ou seja, o Ministério da Saúde é cúmplice de uma situação do Maranhão. E aqui não venha, por favor, vou até colocando, me dizer o que eu ouvi da boca do senhor Alexandre Padilha, quando eu estive lá com o prefeito da capital, São Luís, para cobrar uma situação dessa, não. Ele veio me dizer que isso não é problema do Ministério, que isso é problema da bipartite lá do estado do Maranhão. E nós estamos aqui numa comissão de fiscalização e controle, porque eu acredito que é sim papel da presidente Dilma, é papel do ministro da Saúde saber como é que esses recursos estão sendo utilizados lá na ponta. Se esses recursos estão sendo distribuídos pelo critério da diminuição, da desigualdade, da iniquidade desses fundos, esses recursos têm que chegar aos municípios. E eles não estão chegando. E aí o ministro, no assinte, no verdadeiro crime com os maranhenses, disse para mim e para o prefeito da capital, São Luís, que ele não tinha nada a ver com isso não, que isso era problema da bipartite lá do estado do Maranhão. Portanto, ministro, o que eu gostaria de lhe indagar aqui era a respeito dessa situação. Qual é o critério que é usado para esses repasses? É o critério político? É o senador Sarney que liga e pede dinheiro, e esse dinheiro vai para a filha dele, que é governadora do Maranhão, e não chega aos municípios, principalmente aos municípios que são oposição ao governo Sarney no Maranhão? Qual é o controle que o Ministério da Saúde faz sobre a destinação desses recursos, não só no Maranhão, mas em todos os estados da federação? Porque no Maranhão, se no resto do país estiver acontecendo o que está acontecendo no Maranhão, nós estamos cometendo um verdadeiro crime com o dinheiro da saúde desse estado. Aí não tem como acabar com os corredores dos hospitais de urgência e emergência, não tem como acabar, ministro, com essa disputa que existe em algumas capitais, quando o governo devia fazer valer o comando único, pelo menos nas capitais e nas grandes cidades, e é botar mais lenha na fogueira, ficando de um lado ou de outro do processo e virando as costas para o paciente, que é quem verdadeiramente precisa de saúde nesse país. Então eu gostaria que o senhor também me respondesse se os recursos têm critérios para destinação, se vocês estão fiscalizando essa utilização nas capitais, e por fim, colocar aqui que o senhor traga até esta comissão, envie até esta comissão a situação do aumento da distribuição desses recursos para os municípios, não só do Maranhão, mas se esses recursos foram para os estados e beneficiaram os municípios, ou se estão, como no estado do Maranhão, retidos no Fundo Estadual de Saúde e sem beneficiar realmente a capital. E o senhor, antes de entrar lá, já era sabedor. Nós nos humilhamos no estado do Piauí para ser atendido lá pela urgência e emergência. Hoje nós temos quase 400 pacientes com câncer no Maranhão que vão morrer. Porque o calote que a Secretaria Estadual de Saúde aplica no Piauí é que motiva o Piauí a fechar as portas e humilhar os nossos irmãos maranhenses lá. Se isso estiver acontecendo em outros estados da federação, esse escândalo, essa situação que é levantada aqui, do bilhão do programa Mais Médicos, é fichinha, porque aqui nós temos 15 bilhões repassados, provavelmente sem critérios, pelo critério apenas político para esses estados. E se foram repassados com critério, por que é que o Ministério não está fiscalizando a utilização desses recursos lá nos estados que receberam esses repasses? Era a minha colocação, e eu gostaria muito de que a gente, presidente Hugo, numa sessão, aliás, na continuidade da sessão, a gente pudesse aumentar o número de pessoas ouvidas aqui, para que a gente pudesse render, pelo menos render mais, porque a gente já perdeu muito tempo. Eu acho que o objetivo da reunião teve um foco aí meio distorcido, e a gente
em atendendo aqui ao que foi acordado, de que o ministro viria para responder apenas o que foi objeto da sua convocação, a gente já está totalmente fora do foco aqui nessa reunião, e isso não tem rendimento, principalmente para a sociedade lá fora. Ninguém tem paciência, nem os parlamentares. Aqui se coloca e se corre para repercutir na imprensa, a maioria. E aqui, quem vem para ouvir aqui um esclarecimento e uma arguição que possa contribuir com a saúde, sai daqui decepcionado. Eu acho que essa casa tem que repensar esses modelos de audiência que a gente faz aqui. Presidente Hugo.